coisa boa, né? Nesse dia tão lindo que o Senhor nos presenteia com a vida, né? Com os olhos para ver, com o coração para sentir e perceber tudo isso, né? Como a gente sempre tem dito, que o Senhor encontre um trono de gratidão no nosso coração. Gratidão mesmo, de adoração, né? Diante disso. Hoje eu quero falar sobre a onipresença de Deus. Quando você estuda os atributos de Deus, atributos são qualificações ou qualidades de Deus, ele tem questões que ele revelou e outras que nós não sabemos, que ele não foi revelado, né? Mas entre alguns aspectos do caráter de Deus que foi revelado para nós, está a sua onipresença. Né? E eu vou usar aqui o Salmo 139, do verso 7 ao verso 12, para falar um pouquinho dessa onipresença, o que significa isso, né? O salmista conhecia bem esse aspecto de Deus, então ele diz assim: para onde me ausentarei ou fugirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas do alvorada e me detenho nos confins do mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e as trevas e a luz são a mesma coisa. É interessante você pensar em um consolo, e uma alegria, e uma paz muito grande, uma segurança toma conta do nosso coração, quando nós percebemos nessas escrituras que Deus é um Deus presente. De modo geral, hoje, a maioria das pessoas são criados por pais ausentes. Hoje a gente sabe que há mais filhos abandonados dentro de casa do que fora de casa, nas ruas, né? Então hoje nós criamos uma geração e temos uma geração que sofre muito da ausência dos pais. Então a solidão é uma marca da nossa época. Se você pensar um pouquinho, a sociedade que quis ser tão individual, né, se tornou individualista e ela gerou uma filha. E essa filha chama solidão. Se você perceber hoje, conversar com as pessoas e você perceber o seu próprio coração, você vai ver que a solidão é um dos grandes problemas, dos grandes dilemas do ser humano da nossa época. As pessoas sofrem de solidão, sofrem a dor da solidão. A solidão ela é severa, ela é dura. E uma das questões que pode mudar totalmente esse cenário é nós ganharmos uma visão correta das Escrituras de que Deus é um Deus presente. E de que ninguém precisa se sentir sozinho. E ninguém nunca fica sozinho. Aliás, é impossível ficar sozinho depois que você conhece a Deus. A Bíblia diz que Deus é um Deus presente. Às vezes você não crê, às vezes você não vê, às vezes você não sente, mas Deus está presente. Quando a Bíblia diz que Jesus se manifestou e ele chama de Emanuel, a palavra Emanuel significa Deus conosco, quando ele habitou entre nós, essa habitação, ele veio para morar para sempre. É uma aliança de Deus com aqueles que creem no seu nome. Então quando nós cremos em Deus, quando nós aceitamos o caminho do Senhor, a partir desse momento Deus tem um pacto conosco, Deus tem uma aliança, e Deus não muda. E Deus é um Deus presente. Então esse texto ele diz assim, olha, para onde que eu for, qualquer lugar que eu for, Deus está comigo. E ele usa algumas figuras, ele fala, se eu subir, se eu pegar um avião e subir lá no espaço, Deus vai estar lá. E se eu descer? E se eu tomar as asas do alvorada? E se eu fizer um buraco fundo? E aí ele vai falar de uma relação que gera muito pânico, pavor, que são as trevas. Ele diz, se as trevas me encobrirem, se ficar tudo escuro, eu não conseguir ver nada. Ele diz, mesmo assim Deus está comigo. Mesmo assim o Senhor comigo. E ele dizia, as trevas e a luz para Deus são a mesma coisa. A gente quando orienta as crianças, né, quando nossos filhos eram pequenos, a gente ia orar, e eu dizia, olha, eu vou apagar a luz. Ele falou, mas eu vou ficar no escuro? Vai, para Deus não tem escuro, Deus enxerga no escuro, né? E eles ficavam assim gratos e dormiam tranquilos nessa palavra de um pai que cria nessa verdade. Então talvez você está passando por um momento difícil. Talvez as trevas tenham tomado conta da sua vida. Né? As coisas estão escurecendo, dificuldades, lutas, solidão.
um sentimento profundo assim de que ninguém está te apoiando no teu momento. Então esse texto vem te dizer, olha, Deus é um Deus presente. Eu gosto muito da palavra que de Isaías, ele diz assim, nunca, jamais te abandonarei. O profeta diz assim, mesmo que uma mãe venha se esquecer dos seus filhos, eu nunca me esquecerei de você. Irmãos, é lindo você pensar que um Deus maravilhoso, um Deus soberano, um Deus tão poderoso como o nosso Deus, está junto de nós, está pertinho de nós. Ele é o Deus do nosso consolo, Ele é o Deus que está sempre ao nosso lado. Eu tenho certeza que se você crer nessa verdade, pode mudar muita coisa. Você nunca mais na tua vida vai se sentir sozinho. Creia nesse texto. Deus é um Deus presente. E aonde você for, mesmo na nossa infidelidade, mesmo nos nossos erros, mesmo nas nossas fraquezas, Deus nunca nos abandona. Porque Deus é um Deus onipresente. Que a presença de Deus encha o seu coração nesse dia de alegria, de paz, de segurança. E que essa semana possa ser uma semana abençoada. Não porque você vai fazer tudo certo, você vai acertar tudo na tua vida, mas porque Deus está junto de você. Creia ao seu lado, no seu coração, sobre você. E o verso 5 ele diz assim, tu me cercas por detrás, por diante, sobre mim pões a tua mão. Eu queria que você imaginasse essa figura, como se eu estivesse falando para as crianças aqui, né? Você está andando e a mão de Deus está por trás, está à frente, está sobre você. Além de ser um Deus presente, é um Deus protetor, um Deus que vai cuidar de você. Que o Senhor te abençoe, que você ganhe cada dia mais essa verdade maravilhosa de que você nunca está sozinho, Deus está com você, em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, quantas vezes nós nos sentimos sozinhos, abandonados, quantas vezes nós percebemos, olhamos para o nosso lado e não conseguimos ver nada, Senhor. As trevas tomam conta da nossa vida. Mas, Pai, a Tua palavra está nos dizendo aqui nessa manhã, nessa hora, que o Senhor é um Deus presente, que o Senhor é um Deus que sempre está do nosso lado. Pai, que nós possamos crer nisso e termos a segurança da Tua presença, a alegria da sua presença. Essa verdade maravilhosa possa ser verdade no coração de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você não está sozinho. Deus está presente na sua vida. Creia nisso.